Aos 11 anos, os pré-adolescentes se consideram bastante obedientes. Acreditam que é um dever obedecer aos pais, aos professores e também à polícia. É o que aponta a primeira etapa de uma pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV. Feita junto a um grupo de 800 jovens moradores da cidade de São Paulo, todos nascidos em 2005 e estudantes do 6º ano do ensino fundamental, essa pesquisa procura entender como as crianças e adolescentes interiorizam as regras e leis da sociedade. Para muitos casos, eles já aos 11 anos conseguem definir que a autoridade deve ser respeitada porque ela cumpre alguma forma de função social. Isso é muito mais claro para os policiais, então a gente já consegue entrever através das respostas o que eles esperam que seja o trabalho do policial, que ele está lá para nos proteger, ele está lá para proteger a sociedade. É recorrente para as 3 esferas, para os pais, para os policiais e para os professores, que eles justifiquem a obediência porque a autoridade é adulto. Então eu obedeço ao meu pai porque ele é mais velho, eu obedeço ao professor porque os mais velhos devem ser respeitados, eu obedeço à polícia porque honrar os mais velhos é um valor do qual eu compartilho. É muito recorrente também que a obediência à esfera, a autoridades fora da família, seja no final das contas obediência aos pais. Então eu obedeço ao professor porque senão meu pai vai brigar comigo. Eu obedeço à polícia para não decepcionar meu pai. No mundo dos adultos isso pode parecer muito óbvio, mas é aí que justamente está uma questão de interesse fundamental da nossa pesquisa, porque a gente sabe que quando as pessoas ficam mais velhas, elas deixam de obedecer ao professor só porque ele é um adulto e deixam de obedecer à polícia só porque meu pai vai se decepcionar comigo. A ideia é seguir esse mesmo pré-adolescente dos 11 até 15, 16 anos, perguntando basicamente as mesmas coisas. Como que eles entendem as regras, como é que eles entendem as leis, como é que eles veem as figuras de autoridade, se eles obedecem às regras, se eles seguem as leis, se eles violam, né, a visão que eles têm de mundo, a percepção que eles têm em relação às leis, e a gente vai medindo isso ao longo do tempo. E aí a gente vai tentando perceber se houve alguma mudança. Esse tipo de pesquisa, que observa um mesmo sujeito ao longo de vários anos, se chama longitudinal. O recorte de idade que começa aos 11 anos tem um motivo. É o período em que as crianças começam a sair mais do ambiente familiar, mas anterior à idade em que acontece a maioria das infrações penais cometidas por adolescentes. O problema de pesquisa do Núcleo de Estudos da Violência, atualmente, é a questão da legitimidade e como que as pessoas legitimam as autoridades e as instituições. Essa pesquisa sobre pré-adolescentes é para entender como que uma parcela da população entende, interioriza as noções de regras e de normas. E para isso a gente vai identificando os primeiros contatos que eles têm com as autoridades. Para medir a obediência dos pré-adolescentes, os pesquisadores usaram uma pergunta clássica da sociologia. Você deve obedecer às autoridades mesmo quando não concorda com elas? A pergunta se referia aos pais, professores e à polícia. Essa pergunta nos mostrou que para mais de 90% das crianças, para as 3 esferas, eles concordam com essa ideia de que obediência é um dever mesmo quando não concordam com o que a autoridade está dizendo. Só que esse dever de obediência, ele cai conforme se afasta da esfera familiar. Então, os pais são os que mais merecem obediência, em seguida os professores e a polícia, só que todos acima de 90%. Os pesquisadores do NEV também estão preocupados em saber se a obediência se dá por consentimento ou por coerção. Mais de 75% respeita por consentimento as 3 figuras de autoridade, sendo que, novamente, os pais são com quem eles mais consentem e a polícia é que a coerção é mais presente. Principalmente em países que passaram por processos de governos autoritários, isso é uma questão muito relevante, porque o medo pode ser muito presente na forma como as pessoas orientam sua conduta. A orientação coercitiva, ela demonstra motivações de caráter instrumental, ou seja, eu vou obedecer porque senão eu vou receber uma punição, que pode ser violenta ou não, a depender. A violência aparece pouco ainda aos 11 anos, assim, a perspectiva de violência aparece pouco. A polícia é que está associada a mais violência nas respostas deles, possibilidades, né, de punição violenta, ser preso, ser morto, enfim. Mas também aparece outra faceta
da motivação instrumental é um ganho imediato. Bom, então eu obedeço meu pai porque senão eu não vou ganhar um presente, ou eu obedeço o professor porque senão ele vai me dar uma nota negativa. Isso é a coerção, e a coerção tem demonstrado formas de obediência que são circunstanciais, ou seja, quando tem alguém observando ou quando tem a possibilidade efetiva de que eu vou receber uma punição, eu obedeço. Do contrário, obedecer não é exatamente um dever. 25% das respostas para a polícia apresentavam uma motivação coercitiva, instrumental, medo, para responder para a polícia, enquanto para os pais isso é cerca de 15%. E por outro lado, a gente também dividiu as perguntas em consentimento, que aí sim é um tipo de obediência voluntária, em que eles reconhecem de alguma maneira aquela autoridade. Nessa idade, os jovens também concordam majoritariamente com o direito dos pais em fazerem as regras da casa. Por exemplo, entre estas 10 regras comuns, 99% dos entrevistados concordam que os pais os proíbam de beber e fumar. Por outro lado, quando o assunto é namorar, a concordância cai para 74%. É interessante notar que existem mais pessoas, para cada regra, para todas as regras, existem mais pessoas que concordam que o pai poderia estabelecer aquela regra do que de fato pessoas que falam que tem aquela regra, entendeu? Quer dizer, eles têm uma predisposição à legitimidade aos 11 anos que é alta entre os pais. Então, eles, mesmo que o pai não tenha uma regra, eles acham que o pai teria o direito de fazer aquela regra. A pesquisa com pré-adolescentes faz parte do projeto do NEV no âmbito do programa CEPID, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP.